Se conecta aqui. Olá, boa noite. Eu sou Carla Bisol e você é muito bem-vindo ao nosso programa Cruzando as Conversas. Nessa semana, o Ministério Público de Santa Catarina entrou com uma ação contra uma deputada recém-eleita. Ana Caroline Campanolo pediu que alunos gravassem e denunciassem professores que se manifestassem ideologicamente dentro da sala de aula. Segundo o Ministério Público, a ação civil pública tem por objetivo, abre aspas, garantir o direito dos estudantes à educação, segundo os princípios constitucionais da liberdade de aprender e ensinar e o pluralismo de ideias, fecha aspas. No cenário nacional, que também nos interessa muito, a Câmara dos Deputados adiou mais uma vez, adiou para a semana que vem, a votação do projeto Escola Sem Partido. Vamos discutir hoje esses temas que tanto nos interessam, que são os espaços de ensino, tanto as escolas quanto as universidades. Que papel elas terão na formação dos nossos jovens? Teremos temas proibidos nas salas de aula? É possível definir limites para o educador? O professor é ou não é um doutrinador? Como fiscalizar isso tudo? Para falar sobre esse nosso debate aqui no Cruzando as Conversas, eu gostaria de apresentar os nossos convidados da nossa direita para a esquerda, a Paula Cassol, que é advogada, coordenadora do Movimento Brasil Livre do Rio Grande do Sul, também foi candidata a deputada federal. Acabou de chegar o nosso último convidado pelo Progressistas. Eu tenho aqui ao meu lado também o Dirceu Quadros, ele é estudante de Direito pela Unicinos, também foi candidato a deputado estadual pelo Partido Novo. Aqui pelo meu outro lado, a Fernanda Paulo, que é doutora em Educação pela Unicinos, mestre em Educação pela URGS e professora na Universidade da Universidade Oeste, do Oeste de Santa Catarina. Isso. Seja bem-vindo. Obrigada. E acabou de chegar em cima da hora aqui, o Eric Kaiser, que é mestre em História pela URGS. Bom, gente, eu gostaria de começar o nosso debate sobre questões pontuais, sobre o que tem acontecido recentemente. A gente sabe que a gente acabou de passar por um pleito que foi muito acirrado, que teve uma disputa muito forte, mas ele já passou, enfim, agora a gente já tem um presidente, a gente precisa pensar para frente. Recentemente, essa questão que eu abri, né, que eu citei, essa questão de Santa Catarina com uma candidata, a gente teve também algumas situações aqui no Rio Grande do Sul. E o Dirceu protagonizou, viveu essa experiência como estudante. Então, eu gostaria de começar por esse assunto para a gente poder... Relata para a gente o que aconteceu, para a gente, a partir daí, começar a discutir fazendo essa discussão. Pode ser? Certo. O que aconteceu na Unicinos? Nos conta. Bom, boa noite, Carla. Obrigado inicialmente ao espaço aí da RDC TV, que sempre traz para as pessoas aqui para trazer suas informações com muita transparência, trazendo inclusive dois lados da moeda para debater, e isso eu acredito que é fundamental. E é exatamente isso que nós, que estamos deste lado aqui, defendemos, que haja debates com vários fundamentos, argumentos, para que se possa um público tirar as suas conclusões sobre isso. Boa noite também às pessoas que acompanham. E, de fato, boa noite então a Paula, também minha colega aqui do lado, ao Eric, a professora Fernanda também. Esperamos termos bons debates pela frente. Na Unicinos se iniciou, portanto, Carla, uma situação que vários alunos da instituição se mostraram indignados com a criação de um evento. O evento de início estava chamado como Unicinos pela Democracia, depois foi mudado para Estudantes da Unicinos pela Democracia, aonde no corpo dessa descrição, aonde as manifestações das pessoas que organizavam isso estavam fazendo abertamente campanha para determinado candidato. O ponto que nós, pessoas, alunos, inclusive, eu sou estudante de Direito da Unicinos, acompanhamos e nos manifestamos contra é exatamente acontecer um evento partidário desta forma, politizado,
dentro do ambiente da instituição de ensino. Uma coisa seria se ocorresse exatamente o que acontece aqui, um debate com duas visões ideológicas, um debate que haja contraditório, que haja oportunidade das pessoas que estão em casa poder ter um prisma diferente daquilo que está sendo dito. Nesse caso, aquele evento estava infringindo, inclusive, a legislação eleitoral, na medida em que fazia um evento de campanha política, no caso, para o candidato do PT, Fernando Haddad, trazendo alunos, trazendo candidatos de outros partidos que apoiaram o PT, como o PCdoB, o PSOL, estava a Luciana Genro, esteve lá, a Fernanda Melchiona, outras pessoas do PCdoB também. Era um movimento partidário. Exatamente. E politizado para fazer campanha para esse candidato. E eu acredito que muitas vezes também eles acabam usando desse ambiente acadêmico que é dotado de uma certa audiência de alunos que estão circulando no campus, muitas vezes para cooptá-los para esses movimentos. E isso nós, com muita veemência, aqui a Paula também vai convergir comigo nisso, nós combatemos isso porque nós acreditamos que deve ser respeitada a pluralidade de ideias que se faz presente nesses movimentos e nessas instituições de ensino. E aí você entrou com uma ação, o Ministério Público acatou, a Unicinos teve que recuar, mas aconteceu o ato mesmo assim. Exato. Eu estou tentando contextualizar para você, enfim, saber, sempre lembrando, isso é uma questão político-partidária. A gente estava falando de eleições que até semana passada a gente estava nessa disputa de voto a voto. Né? Agora vamos virar essa página. E aí, enfim, houve mesmo assim, você tentou participar e aí teve uma dificuldade de entendimento, vamos dizer assim. Nesse caso, o que aconteceu? Então, por essa indignação, que eu diria que é da grande maioria dos estudantes, que nós somos uma maioria, mas que é silenciosa, que muitas vezes não se envolve, estava indignada e a partir disso, de muitos pedidos de meus colegas, eu fui ao Ministério Público, acionei o Ministério Público Eleitoral, fizemos uma representação, portanto, e obtivemos a partir dessa denúncia uma recomendação que o promotor de justiça eleitoral, o doutor Tomás Henrique de Paola Coleto, é signatário, inclusive eu estou com a recomendação expedida aqui no Ministério Público, que, na verdade, é um instrumento que é vinculante. O nome do instrumento se chama recomendação, mas é meramente algo para respeitar a independência entre as instituições. Mas ele tem força vinculante pela legislação institucional do Ministério Público. Esse documento precisaria ser respeitado sob pena de medidas serem tomadas, como aplicação de multa na instituição de ensino. Lamentavelmente, a Unicinos, mesmo assim, permitiu que ocorresse. Inicialmente, sim, ela expediu uma nota dizendo que não permitiria, orientando os alunos que não fizessem esse evento, mas não proibiu e inclusive deixou com que ocorresse, porque afinal de contas eu até vou ler aqui o finalzinho da recomendação, que o promotor diz que recomenda à instituição de ensino Unicinos que não realize, que não permita e que impeça a realização do evento. E na verdade ela não impediu. Seria muito simples comunicar a segurança para conversar amigavelmente com as pessoas, dizer o seguinte: temos uma ordem aqui, não podemos fazer isso, vamos organizar um debate, algo de fato plural, mas lamentavelmente esse evento ocorreu. Na verdade não fui eu quem foi lá, na verdade eu estava doente no dia, eu iria ter ido, mas foi um amigo meu, inclusive colega do Partido Novo, chamado Douglas Sandri, e ele foi para tentar fazer uma certa divergência de ideias com as pessoas e foi, infelizmente, rechaçado e, inclusive, agredido psicologicamente, mas também fisicamente, quando foi empurrado por essas pessoas que estavam lá se manifestando. Esse é um caso que a gente está comentando aqui, mas eu acredito que tenham acontecido milhares de outros casos em ambos os lados, né? Tanto a favor de um candidato contra outro candidato, né? Houve muito esse acirramento. Mas eu gostaria de entrar nessa questão de Santa Catarina. O que vocês acreditam que a deputada eleita, independente do partido, não é essa questão, eleita, ela está sugerindo então que as pessoas gravem, os alunos gravem os professores que de alguma forma estiverem se posicionando politicamente? Como é que vocês avaliam isso? Eu vou um pouquinho para o lado de cá e a gente já... Fernanda, o que você acha dessa situação? Pois não. Qual é o papel do professor nesse sentido? Ele vai dizer assim, sim, vote fulano, vote Beltrano, ou isso é muito raso? Pois então, primeiro, boa noite a você, boa noite, meu colega. Eu quero te dizer, Douglas, né? Dirceu, eu estive no movimento em defesa da democracia na Unicinos, né? E
acompanhei, inclusive, toda a discussão de vocês. O teu colega, como é que é o nome do colega? Douglas. Douglas, ele não foi de forma nenhuma agredido, né? Acontece que havia uma lista de pessoas, né, credenciadas e inscritas para conversar, para falar, e ele queria passar por cima de todas as pessoas. Ele estava filmando o movimento ele não é partidário, a universidade, isso tem sido discutido, né, que a universidade é um espaço de debater ideias, ela é um espaço legítimo para que isso aconteça. Bom, o tema era democracia e a gente não, em nenhum momento, proibiu que o colega, né, usasse a palavra. Acontece que ele queria passar por cima da lista das pessoas que estavam inscritas previamente. Com relação à deputada estadual recém-eleita em Santa Catarina, a Caroline, né? Ana Caroline. Ela é uma pessoa que ela também já teve uma experiência como professora. Inclusive, há relatos de que ela também seria uma pessoa com posicionamento político, e que bom que tem o posicionamento político, porque a educação e nós, seres humanos, somos seres políticos, né? Agora a gente discute a questão do político partidário. Eu, de fato, desconheço um professor e uma professora que seja doutrinador, né? Não acreditamos num professor, não tem uma doutrinação como tem sido dito pelo movimento Escola Sem Partido. O que ocorre é que na nossa Constituição Federal, tanto no artigo 5º quanto no artigo 6º, quanto na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a gente tem, sim, o que vocês vêm defendendo, a pluralidade de ideias, de concepções pedagógicas e a liberdade de ensinar e aprender. Né? Portanto, o professor ele tem a liberdade de cátedra desde a primeira Constituição Federal que foi promulgada, melhor dizendo. Então, desde 1937, o professor tem esse direito à liberdade de cátedra. A partir do momento em que eu proíbo esse professor e essa professora de utilizar as diferentes ideias e concepções pedagógicas, eu estou atacando a liberdade de cátedra dela. Isso é um regime autoritário, ele é um regime de censura conservador, e o movimento Escola Sem Partido, ele em si, quando ele nega os direitos democráticos presentes na Constituição Federal quanto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ele é político também. Ele tem um posicionamento político. Mas vale para os dois lados? Isso vale para os dois lados? Quer dizer, se eu tenho um posicionamento político e eu quero, de alguma forma, externar isso para os meus alunos, isso é positivo ou... Quando tem a contradição, sim. Eu acho que a gente precisa debater em sala de aula diferentes posicionamentos. E eu não vejo, olha, sinceramente, se houvesse doutrinamento, o Haddad teria sido eleito. Se tivesse doutrinamento como a Escola Sem Partido, diz o Bolsonaro, que a família Bolsonaro, ele é um dos sujeitos do movimento Escola Sem Partido. Então, a gente precisa ver quem são os sujeitos que estão construindo essa ideia de Escola Sem Partido. Esse projeto de escola, a família Bolsonaro está aí, a bancada evangélica está aí. Então, a gente precisa discutir quem são essas pessoas, né, a serviço de quem, contra quem. Eu não vejo os professores, nossos professores, hoje eu digo assim, a gente precisa filmar, sabe o quê? A precariedade do trabalho do docente, são as escolas que estão em péssimas condições, o professor aqui, vamos pensar só aqui no nosso estado, o professor com salário parcelado, em nível municipal quanto em nível estadual. Essa moça, a Ana Caroline, ela é uma menina. E uma menina... Só um pouquinho, uma deputada eleita, não é uma menina. Milhares de pessoas confiaram no voto a ela. Infelizmente confiaram, mas essa moça, ela... Você sabe, né? Ela vai estar respondendo um processo por assédio moral. Então, ela está respondendo, ela vai ter que arcar pelas consequências. Eu só queria ouvir um pouquinho a Paula, se é possível. Tá, Paula, então deixa eu dar boa noite aqui para os nossos telespectadores.
E antes de entrar no assunto do Escola Sem Partido e desses fatos que estão acontecendo em várias escolas, do que aconteceu em Santa Catarina com essa perseguição à deputada eleita do PSL, a professora disse aqui, Fernanda, que o Douglas Sandri não foi agredido na Unicinos. Não foi. Tá? Eu tenho uma foto aqui que mostra 3 pessoas em cima dele. Não sei se essa câmera aqui consegue pegar. Não, agredido ele não foi, eu estava aqui lá. Dá pra mostrar a imagem direitinho, não sei se vocês conseguem, mas tem 3 pessoas segurando ele ali, empurrando ele. Essa pessoa que tá no meio, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Não foi agressão, eu estava aí. Tá. Ele veio para cima das se a senhora pessoas. quer mentir aqui para os ouvintes, não tem problema. Minha querida, tá. se a senhora é mentirosa baixa, eu vou abaixar o nível. Aqui não, ficou gente, a muito gente vai claro. ter um debate aqui em alto nível. Claro. É importante a gente... Não, mas aqui eu não sou mentirosa. Eu tô mostrando uma imagem aqui, ó, para tu veres, tá? Da agressão. Então, só para ficar não muito tem claro para as pessoas. cima das pessoas. Né? Mas são ânimos exaltados. Descreve para as pessoas aí o que tu tá vendo. Tem 3 pessoas agarrando o Douglas Sandri que tá no meio. Que esse rapaz aqui... É isso aí. Tá, então a imagem é clara. Né? A agressão ou não, enfim. Só para esclarecer para os nossos telespectadores aqui que estão nos assistindo. É criminalizar os movimentos sociais populares. Com licença, obrigada. Como nós estamos vivendo há muitos anos aqui no Brasil e em muitos outros países a doutrinação, pode deixar aqui que depois eu quero ler um artigo. O movimento Escola Sem Partido, do qual eu sou ativista e tenho militado muito por isso, porque acredito que as pessoas precisam defender o direito dos estudantes, dos alunos, das crianças, dos adolescentes e dos adultos que estão sendo coagidos, constrangidos em sala de aula. Para a gente falar sobre o que é exatamente o programa Escola Sem Partido, não tem nada de censura. Ele consiste exclusivamente em afixar nas salas de aula um quadro com os direitos e os deveres, tanto os direitos dos alunos e os deveres dos professores. Né? Isso não é censura, isso é como a gente tem nos estabelecimentos comerciais os códigos de direito do consumidor para que as pessoas tenham acesso ali à informação. Então isso tem sido muito debatido e eu não consigo compreender por que um professor enlouquece quando a gente fala sobre colocar os direitos ali. Isso não se está criando uma lei. Isso não se está criando uma lei nova para censurar ninguém ou delimitar o conteúdo que vai ser tratado. E sim expor de acordo com os artigos da Constituição Federal, os regulamentos que nós temos hoje, assim como a Convenção de Direitos Humanos que o Brasil é signatário, que permite que os pais façam a educação dos seus filhos de acordo com os seus valores de religião. A Constituição Federal, no seu artigo 206, prevê e diz que as pessoas, deixa eu abrir aqui e vou ler ipsis literis, o que está escrito. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 2º, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Inciso 3º, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. O que a gente está vendo acontecer aqui, recebendo inúmeras denúncias, e foi por isso que essa deputada eleita de Santa Catarina, que está sendo perseguida agora pelo Ministério Público, que tem atuado de uma forma muito mais como advogada desses militantes que querem utilizar as instituições de ensino do que defendendo. O Ministério Público deveria estar defendendo a Constituição Federal, defendendo o direito dos alunos de não serem doutrinados. A gente viu vídeos gravíssimos, Dirceu, gravíssimos, de professores dizendo que vão tirar 2 pontos dos alunos dentro da sala de aula de quem votou no Bolsonaro, ou quem falar o nome do Bolsonaro em sala de aula, falando atrocidades, mentiras. Então, isso não é pluralidade de ideias. Isso é um professor militante que segue o Paulo Freire de cabo a rabo, que diz que a doutrina deve ser feita, o espaço de cátedra deve ser utilizado para fazer a desconstrução social. E aí eles usam esse espaço para jogar os filhos contra os pais, para sempre conflitar com uma visão de mundo, porque a classe dominante opressora, que é o pai, que é o trabalhador, né, e dizer que tem que ter um Estado para tomar conta de tudo e de todos, e qualquer pessoa que diga que esse professor não pode fazer militância partidária, que ele não deve ir de camiseta de candidato, que ele não pode pedir voto, que a legislação diz que ele não pode fazer isso na sala de aula, expressamente, a Constituição fala isso.
além do bom senso. Qualquer pessoa que tenha bom senso sabe que num espaço de cátedra, apesar de muitas pessoas dizerem que tanto o professor ensina quanto aprende com os alunos, a posição do professor é de um ser admirado que tem que ser respeitado ali, e os alunos têm que prestar muita atenção naquilo que ele está dizendo. Então ele tem um espaço diferenciado, ele não está ali de igual para igual com os alunos, mas quem quer desconstruir toda a educação que a gente teve, que foi muito melhor em muitos anos, a gente está vendo o resultado agora com mais de 30% de analfabetismo funcional nas universidades públicas, ou seja, se a educação estivesse tão boa, com toda essa liberdade que os professores têm abusado da liberdade de cátedra, a gente não teria esse nível de analfabetismo funcional nas escolas. Então, só para deixar muito claro aqui, as pessoas não confundirem o projeto do Escola Sem Partido com censura. O Escola Sem Partido é só colocar aquele cartaz com os deveres e os direitos. Isso é o Escola Sem Partido. O que nós estamos falando aqui é sobre uma deputada eleita de Santa Catarina que está dizendo para as pessoas que ela recebeu muitas denúncias, como eu estou recebendo. Hoje de manhã eu estive em reuniões, eu fiz reunião no Colégio Rosário aqui, porque se teve notícia que tinha coordenadores envolvidos e incentivando as manifestações políticas que estão acontecendo, né? Então, assim, diante de todas essas denúncias, se o aluno não grava, fica a palavra dele contra a do professor, ele é coagido. Eu gostaria de ouvir... Só deixa eu terminar, tá? Então, o fato do aluno gravar, a gente tem na nossa Constituição Federal, principalmente nas escolas públicas e nas universidades, que isso tem acontecido reiteradamente, essas ameaças. Tem alunos me ligando e dizendo, o professor disse na sala de aula que vai tirar 2 pontos de quem votou no Bolsonaro. Isso é gravíssimo. O espaço de ensino não está sendo respeitado. É uma atrocidade alguém conceber em defender que o professor esteja certo por fazer isso. E o fato de filmar está na transparência e na publicidade. Ou está acontecendo alguma coisa dentro da sala de aula que não pode ser mostrada? Professora, Paula. Como é que os pais... Já deu aula? Com licença. Como é que os pais vão ter controle sobre o que está acontecendo na sala de aula? O pai tem o dever, ele tem a obrigação legal de acompanhar o ensino do aluno, de saber como o seu filho está sendo ensinado. Tem que fiscalizar, sim. As escolas deviam ter até câmera. Isso não é censura. Isso se o professor estiver fazendo o seu trabalho, ele não tem que ter medo nenhum de ser repreendido. Agora, se ele estiver lá agredindo os alunos, ameaçando os alunos, fazendo propaganda partidária ideológica, como eles fazem e como tem muitos vídeos, é isso que eles não querem. Eles querem continuar doutrinando as mentes das nossas crianças e dos nossos alunos na maior cara de pau, porque isso é mau caratismo. Se tivesse e eu vou defender aqui sim. Teria ganhado. Não, essa doutrinação ideológica é muito além Vamos um pouquinho além disso. Eu queria ouvir o Eric. Eric, seja bem-vindo ao debate, que já está quente, enfim. E como mestre em história, né? Um professor de história talvez tenha maior dificuldade realmente em explicar como contar história sem contando vários fatos. Mas eu queria ouvir a tua opinião em relação a essa questão de pode gravar, tem censura, não tem censura, o que cabe dentro de uma sala de aula. Hoje a gente vive num ambiente que é muito digital, as pessoas podem fazer tudo, tem gente gravando, né? A gente está aqui também num ambiente que, enfim, está todo mundo pelo Facebook, as pessoas têm comentado, eu agradeço muito a participação de todos, mas se passou do limite? O que é que está acontecendo? Então, boa noite. Por gentileza. Então, quero cumprimentar os colegas debatedores, Obrigada. a RDC TV pelo convite desse tema que é importante, que a gente está vendo aí, enfim, uma conjuntura conturbada no país em vários aspectos, que agora parece que o problema da educação virou professor, né? A gente tem visto, parece que é uma campanha de caça ao professor, quando a gente deveria era pensar a educação como um todo, né? E que envolve diversos aspectos. Essa questão pontual da deputada eleita por Santa Catarina é um tanto quanto curiosa, que a própria tem uma legislação estadual em Santa Catarina que proíbe o uso de celulares pelos alunos. A Lei 14.363. Exato. E ela, justamente ao incitar essa prática persecutória contra quem for o aluno que for contra o professor que for contra o candidato dela, aliás, o presidente eleito, ela estará censurando. Inclusive, ela própria, que é professora, está registrada nas próprias redes sociais dela com a camiseta do candidato dela dentro de sala de aula. Isso é público, está nas redes sociais. Muito contraditório, não é? Né?
a atuação do Ministério Público, como é seu dever, atuou, inclusive ela foi multada, uma multa diária com relação a essa prática de perseguição a quem pensa diferente, né? Ontem a gente viu um risco aí no final do segundo turno, aí, um certo descalabro autoritário, que até um dos debatedores aqui relata com orgulho que ele tentou censurar uma ação de manifestação democrática para a universidade. É uma coisa um tanto quanto surreal. Eu tive a oportunidade de estudar na Unicinos no início dos anos 2000, eu me lembro que lá sempre se garantiu um pleno pluralismo de debates, tinha debate do partido A, do partido B, tinha do PT, do PSDB, do PMDB, todo mundo que quiser organizar, faça. A universidade nunca soube de ter negado qualquer tipo de atividade. E, felizmente, enfim, tivemos cenas ainda mais grotescas em algumas universidades federais, com policiais interrompendo aula, com faixa sendo arrancada de formas arbitrárias, faixas defendendo a democracia contra o fascismo. Ou agora somos contra a democracia contra o fascismo, isso não é um consenso na sociedade. Felizmente, ontem o Supremo Tribunal Federal se manifestou de forma contundente e unânime, né, garantindo a defesa da liberdade de ensino, a defesa da democracia e da liberdade de expressão. Porque o que está de fundo aqui, eles falam muito em combate à doutrinação. Quando quem já deu aula, que já frequentou uma escola pública ou particular, sabe que o espaço de o tal da doutrinação ainda existe. Que a gente tem temas aí que tem de debates, tem pluralidade, tem professores de direita, de esquerda, quem conhece qualquer escola sabe que isso ocorre, né? A gente sabe, por exemplo, que esse tema que eles defendem da neutralidade é uma falácia, porque, por exemplo, vamos pegar o caso aqui de Porto Alegre, a gente tem uma lei municipal aprovada pelo vereador Walter Nagelstein, que obriga o ensino do tema do Holocausto nas escolas de Porto Alegre. O mesmo vereador que também defende o Escola Sem Partido. Como é possível ser neutro com relação ao Holocausto? Alguém vai relativizar o extermínio de milhões de judeus? Vamos convidar um nazista para entrar na sala de aula? Aí mostra, então, o quanto é demagógico e autoritário que está aí. O que quer, sim, na verdade, é uma escola com doutrinação. Hoje nós temos uma escola democrática, pluralista, garantida pela Constituição Cidadã de 88. E tenho plena convicção que essa proposta de lei que virou um movimento persecutório contra estudantes, contra professores, não vai ter vida longa nesse país. A gente tem uma cultura democrática a ser defendida, né? Aí independe de posições partidárias, e eu acho que isso é o debate fundo que tem que ser colocado aqui, para além de qualquer verborragia, qualquer cortina de fumaça para disfarçar os verdadeiros problemas da educação em nosso estado. Eu convido, por exemplo, a quem quiser fazer um vídeo, vá, por exemplo, no Oswaldo Aranha e filme o Instituto de Educação Flores da Cunha, uma escola centenária que foi referência em educação pública no nosso estado e que hoje está às traças, fechada, sem telhado e sem aula. Quem é que é o problema aí? É o professor que tenta dar aula e é parcelado ou é essa situação de descalabro? Isso é que é o problema que tem que ser encarado. E acho que é isso que a gente tem que estar pensando aqui para frente. Bom, gente, como vocês perceberam, a gente tem muita coisa a debater e eu vou chamar o nosso primeiro intervalo comercial e a partir, sim, do segundo bloco a gente vai entrar a fundo na questão do projeto da Escola Sem Partido que está em discussão na Câmara dos Deputados e pode ser votada na semana que vem. A gente já volta. A gente está de volta com o nosso programa e eu gostaria de imediato agradecer as pessoas que estão nos acompanhando e deixando seus comentários pelo Facebook. Elisete, o Adriano, o Dagoberto, a Vanessa, o Marcos, o Elisero, o Richard, o César, enfim, uma série de pessoas aqui. Nós estamos com uma audiência muito interessante pelo Facebook. Continuem mandando a sua participação e a gente tem opinião, assim, das mais diversas, né? E me parece, assim, que tem muitos professores interessados em saber escola sem moral, enfim, falta estrutura, falta uma série de coisas, falta valorização dos professores, mas a gente agradece muito a participação de vocês e é o que nos enriquece. E o nosso objetivo aqui é realmente trazer um debate aprofundado para que você em casa possa tomar a sua opinião, formar a sua opinião e, enfim,
enfim, que a gente possa ter uma sociedade melhor, porque a gente sabe que o Rio Grande do Sul, o Brasil, está perdendo em educação e a gente precisa melhorar isso e formar cidadãos de bem. Né, que eu acho que é o que todo mundo quer aqui, independente de posição de direita e esquerda, que é um termo que eu acho que está ultrapassadíssimo, né? Bom, vamos falar do projeto que está em discussão na Câmara dos Deputados já há bastante tempo. Ele teve para ser votado parecer ontem, né, na comissão especial. Né, o Escola Sem Partido, ele foi adiado, provavelmente será votado na semana que vem, mais uma vez teve uma discussão, teve um bate-boca, mas provavelmente ele tende a ser votado, parecer, houve algumas alterações, acompanhando aqueles critérios, aqueles 6 pontos solicitados pelo idealizador, né, do movimento, né, que a gente tem aqui a lista, eu não sei eles de cabeça, mas a gente vai citar, e provavelmente será votado na semana que vem, já em caráter conclusivo, e aí segue para o Senado. Bom, vamos começar assim fazendo uma rodada sobre a opinião de vocês sobre o que é esse projeto e de que forma ele pode ajudar ou prejudicar o ensino dos nossos jovens, ok? Vamos começar com... Deixamos as meninas assim, né? Porque mulheres mandam, então vamos começar com os meninos. Dirceu, como é que você avalia esse projeto? Ele é um projeto que já está tramitando há bastante tempo, são 4 anos, né? E agora com o parecer definitivo, né? Então, prestes a votar, ele não vai a plenário, né? Então ele já passa para o Senado e aí a chance que a gente tem é que ele seja até o final do ano já votado no Congresso. Certo. Como é que você avalia? Perfeito. Eu acredito que é um projeto extremamente necessário, Carla, porque eu sou um jovem, eu fui o mais jovem candidato a deputado estadual do Partido Novo no Brasil inteiro e há pouco tempo, ainda 4 anos atrás, eu estava saindo do ensino médio e eu, como estudante de escola pública, senti na pele aquilo que nós estamos hoje debatendo. Via professores, na época, quando o candidato a governo era Tarso Genro, em Sartori, em 2014, via professores fazendo campanha política abertamente em sala de aula, pressionando alunos nesse sentido. Essa é a maior instância da discussão do Escola Sem Partido, que, na minha opinião, deveria ser uma conduta criminalizada. Isso em nível ensino médio? Ensino médio. Terceiro ano do ensino médio, eu me recordo, é um exemplo que eu dou como pessoa, que a partir dessas experiências que eu fui tendo, inclusive indo estudar numa instituição de ensino como a Unicinos, eu comecei a perceber que muitas vezes se colocavam situações em sala de aula de forma, às vezes, escancarada, mas na maioria das vezes nas entrelinhas, para tentar levar os alunos para um espectro político. E, nesse sentido, às vezes acontece um sensacionalismo que não cabe quando se diz que o projeto Escola Sem Partido quer cercear a liberdade de professores, que é um projeto fascista, como a colega aqui debatedora gritou antes. Nesse sentido, o que acontece? Escola Sem Partido é nada mais, nada menos que já explicitar o que já está previsto na Constituição. A Constituição Federal, ela assegura aos alunos, também tem uma aqui, a gente veio pronto. Isso. Se trata, portanto, de direitos que estão no artigo 5º da Constituição, no artigo 206, quando diz que os alunos têm a liberdade de consciência. Não só os alunos, todas as pessoas têm liberdade de consciência. O que não se pode fazer dentro de uma escola é fazer uma lavagem cerebral, entrar na mente das pessoas e fazer com que elas desconstruam todas as convicções que ela tem. Nesse sentido, dentro de um órgão público, que é uma escola que tem recurso público, que está sendo mantida pelos pagadores de impostos, o que é pior, porque afinal de contas, pessoas de diversos espectros ideológicos mantêm essas instituições. Essas pessoas, no caso, não podem fazer esse tipo de conduta. Há aqui, e eu concordo com a professora Fernanda quando ela diz que nós precisamos ter pluralismo, precisamos ter debates, e é exatamente isso que o projeto aplica. É que se pegue, como eu repeti antes, exatamente como a RDC TV está fazendo, coloque pessoas divergentes lado a lado, que nós tratemos essas pessoas de forma igualitária e que passemos a informação para as pessoas que estão em casa poder tirar suas conclusões. Por analogia, seriam os alunos. A RDC TV, obviamente, não é uma instituição de ensino, mas eu faço essa analogia para explicitar o que se deve fazer. Não se deve direcionar alunos com fins partidários e políticos para benefícios próprios. Deixa eu te provocar.
o Partido Novo tem uma tendência de ser um partido, eu quero tentar evitar a direita e esquerda, mas enfim, um partido pelo Estado mínimo, pelo empreendedorismo. Então, se você está numa sala de aula e o professor diz, não, olha, realmente o caminho não é fazer concurso público, é montar o seu negócio, é isso que você tem que fazer, porque assim você vai dar certo. Que reação você tem? Aqui, é a sua opinião, sim, entendeu? Sim. Um exemplo simples que provavelmente não, o melhor realmente é a gente... Eu entendo. Como é que você avalia essa questão, entendeu? Será, vamos então ter uma aula de culinária, vamos pensar já para as criancinhas. Então, o negócio realmente é a gente montar aí um lugar para fazer o cupcake, vamos vender o cupcake, é um empreendedorismo. Eu sei que eu estou sendo simplista, mas de alguma forma isso está começando já a entrar na cabeça das pessoas. A gente nem entrou em religião, nem em sexo e nem em outros temas, a gente ainda está falando da questão política. Eu entendo o que ela quer dizer, até desculpa interromper, mas eu vejo que nesse ponto, nesse exemplo, vamos dizer assim, a gente não vê algo que seria tanto pro lado de quem vai fazer concurso público, um professor que instigue isso, não vejo muito problema, porque não é algo que envolva daqui a pouco decisões políticas e o futuro do Brasil nesse sentido. Mas, de certa forma, usando o bom senso, seria bacana se o professor dissesse que existem vários tipos de profissões, que existe um empreendedorismo. A gama de possibilidades. Exatamente. Então, acho que seguindo essa linha, como nós seguimos naturalmente, né, Paula, o bom senso seria que o professor apresentasse as áreas para que o aluno pudesse, portanto, seguir nesse sentido. E eu queria fazer um comentário sobre a questão do fascismo. O pessoal ataca muito quem é a favor, né, do nosso projeto, ataca dizendo que seriam fascistas as pessoas que defendem esse projeto, que seria perseguição ao professor. Isso, na verdade, é um absurdo. Isso não se sustenta. Primeiramente, eu queria fazer uma colocação. Fascismo, a definição que se tem pelo dicionário, seria um governo autoritário, um governo que é ditatorial. Fascistas são quem, como eu e a Paula, estamos defendendo pluralismo de ideias, defendendo inclusive deste lado as ideias de quem está do lado de lá, ou fascistas são aquelas pessoas que querem impor goela abaixo de estudantes indefesos que estão em processo de formação intelectual nas escolas, as suas verdades, muitas vezes, que são mentiras, mas fantasiadas de verdades. Então, acredito que o fascismo, na verdade, não se sustenta por nosso lado e se reverte ao outro lado nesse sentido. Portanto, não é correto, é algo que nós, na verdade, eu sinto que nós não precisaremos estar nem discutindo, e ainda existem pessoas que negam que existe doutrinação. Basicamente, nós só precisamos entrar no site do Escola Sem Partido e ver o rol a Paula, que faz parte do movimento, o rol de denúncias, de vídeos, de imagens de professores que, na situação mais grave, ou fazem campanha para determinado candidato, e aqui também não é defendendo a Ana Carolina Campanholo, eu vi essa foto da camisa do Bolsonaro, ela se explicou na rede social dizendo que foi um aluno que trouxe a camisa a ela, vestiu nela e pediu para tirar uma foto da sua professora. Eu respeito a risada, mas eu estou falando o que eu vi na internet. Então, eu estou fazendo Escola Sem Partido, estou apresentando os dois lados da moeda aqui. Então, portanto, eu acredito que é algo fundamental. É óbvio que existem, sim, situações na escola, na educação, que são situações urgentes, a questão do salário, a questão da valorização do profissional, as questões estruturais de infraestrutura, é óbvio que sim. Mas não é nem por isso que nós vamos deixar os outros problemas de lado. E, na minha opinião, é um problema importantíssimo, porque a partir desse tipo de conduta, de uma minoria de maus professores que se proliferam, militantes que saem das escolas, na verdade, formados pela cabeça de quem está ali. Eu já fui professor, aliás, hoje eu não exerço mais, mas mais jovem eu fui professor de uma instituição de qualificação profissional, já dava palestras de direito antes mesmo ali do primeiro semestre e também de informática, antes de entrar no direito era da área de informática. Então, mas mesmo se não fosse, eu gostaria de dizer aqui que também os debatedores insistem em dizer, se vocês já foram professores, vocês não têm moral nenhuma para falar sobre isso. Como dizia Aristóteles, e os professores aqui sabem disso, que a razão é única e universal. Quem tem um diploma ou quem não tem pode chegar à mesma conclusão e defender a verdade da forma correta. Seja um pós-doutor de 80 anos ou seja uma criança de 5 anos, ela pode dizer a mesma coisa. Então, quando esse argumento de autoridade com um diploma que está dentro da área de educação, ele também não se sustenta, porque afinal de contas nós somos seres humanos pensantes, estamos aqui defendendo o que nós acreditamos. Eric. Então, a questão da escola, do Escola Sem Partido, ele é um claro retrocesso do ponto de vista das liberdades democráticas. Enfim, a gente tem já uma série de opiniões de juristas balizados com relação ao tema, tem carta de recomendação contrária ao projeto de Escola Sem Partido da Comissão de Direitos Humanos da ONU.
tem pareceres do Ministério Público, da Procuradoria de Direitos Humanos, enfim, tem uma série de opiniões balizadas e não doutrinadoras, esquerdistas ou alguma outra delírio aí que o pessoal evoque para defender um projeto que é, em sua essência, indefensável. É um projeto defensável porque, primeiro, ele é redundante em muita coisa. Quem conhece um pouco a Constituição, enfim, sei que nos debatedores aqui todo mundo conhece o tema, sabe que a Constituição assegura uma série de prerrogativas com relação à defesa da pluralidade. Ó, eu também me enrolando agora, pessoal, Paulo. Com relação a Somos plurais. O que importa é isso, que a gente consegue identificar. Quem, por exemplo, a gente sabe que a escola, os currículos escolares são definidos a partir de uma gestão democrática que envolve os pais, as famílias, a comunidade escolar, já participa da definição do que é ensinado em sala de aula. Existe a base nacional curricular comum que estabelece uma série de diretrizes com relação ao que vai ser ensinado e educado, respeitando uma gestão democrática e a autonomia das escolas, professores e comunidade escolar. E isso, se bem aplicado, garante com certeza um ensino de qualidade. O problema é tu ficar criando uma ideia de nós contra eles, entre alunos e comunidade escolar contra os professores. Tem aí uma clara ideia persecutória contra os professores, que tem causado algumas situações muito ruins, muito ruins. Ontem mesmo nós tivemos uma situação de violência contra uma professora na escola aqui no Rubem Berta, Escola Grande Oriente, que a professora foi agredida por uma irmã de um aluno, tomou um soco, teve seus dentes arrancados, né? A gente está vendo aí o que representa de forma extremada a defesa dessa perseguição aos professores. Essa questão da deputada eleita ali de Santa Catarina querendo criar uma campanha de caça a quem é crítico ao presidente eleito. Quem falar mal do Bolsonaro será filmado e apedrejado nas redes sociais. O que é isso? Isso é nada mais, nada menos que uma forma de linchamento social com relação a quem se posiciona de forma crítica a um presidente. E eu sou completamente contra. Eu acho que a gente tem que defender a liberdade por inteiro. E liberdade por inteiro significa respeitar opiniões que não são a minha, que não são do poder constituído momentaneamente. A defesa da democracia passa pela defesa da pluralidade. Ontem, a decisão do STF que proibiu essas práticas de caçar, de se cercear manifestações nas universidades, que assegurou o STF ontem, por unanimidade, o exercício da liberdade de posicionamento político das universidades, em qualquer universidade e qualquer espaço acadêmico. E eu quero aqui, antes de concluir, só ler um trecho aqui da fala do ministro Barroso, que eu acho que é muito importante da leitura do seu voto ontem. Ele disse textualmente que, em nome da religião, da segurança pública, do anticomunismo, da moral, da família, dos bons costumes ou outros pretextos, na história brasileira, a matéria da censura tem sido assinalada pela intolerância e pela perseguição e pelo cerceamento da liberdade. Situações que nós não queremos mais ver nesse país. Nosso país é democrático e não vai retroceder. E eu não tenho dúvida que logo ali adiante, quando o STF, que deve julgar ainda esse mês de novembro, pelo que tem se noticiado, esse tema de escola sem partido, ele vai declarar inconstitucional. Eu não tenho a menor dúvida que os ministros da Suprema Corte irão, ainda este ano, liquidar essa questão, assegurando que a LDB, a Constituição e a gestão democrática do ensino já garantem a pluralidade. E criar uma caça às bruxas, um novo macartismo, que, para quem não conhece, o macartismo foi um processo de perseguição a artistas e intelectuais e professores nos Estados Unidos no auge da Guerra Fria. Qualquer um que era supostamente vermelho era perseguido. Até o Charlie Chaplin, famoso comediante, foi perseguido por essa onda autoritária. E aí não é uma... E eu sou contra também qualquer forma de autoritarismo de esquerda ou de direita, que eu defendo a democracia e a educação necessariamente passa por essa pluralidade, que o Escola Sem Partido é diametralmente contra. E é isso que a gente tem que estar atento. Gostaria de fazer
só um adendo aqui ao que ele está falando sobre o pluralismo de ideias, a perseguição. O que a gente está vendo eu não vi nenhuma denúncia de um professor que ameaçasse tirar a nota de aluno por ter votado no Haddad. Eu só recebi denúncias de professores dizendo que iam tirar 2 pontos dos alunos que votaram no Bolsonaro ou que abrissem a boca para falar sobre o Bolsonaro na sala de aula, enquanto eles fazem, na maior cara de pau, essa defesa ideológica. Deve ser da tua bolha virtual. E não é minha bolha virtual. Isso tem milhares e milhares. Eu recebi uma ligação de uma aluna aqui de Porto Alegre, da Uniriter, dizendo que um professor falou isso em sala de aula, aluna de pedagogia. Mas ela tem que defender, porque e o aí programa eu não Escola Sem consigo Partido, a família Bolsonaro está por trás. O que tem a família Bolsonaro? Tá bom, é o mas Miguel deixa eu- Najib. O Miguel Não, Najib senhora. é um procurador. O Flávio Bolsonaro. O Miguel Najib é um procurador Cláudio que Bolsonaro. começou com Não. isso tudo. E aqui a gente está Ele vendo começou. uma confusão, assim, ó, daquelas pessoas que sempre dizem que defendem a democracia, mas se eu pensar diferente eu não sirvo, eu sou fascista. Defendem a democracia, mas só pode falar que a esquerda é legal, é Isso aí é cool, e ódio quem pelo defende. PT, Aí ódio as pessoas pela falam, esquerda. é ódio, é discurso de ódio. Discurso de É ódio inconstitucional, é o que minha as pessoas querida. estão sofrendo. Discurso de ódio é o que está acontecendo contra essa deputada eleita de Santa Catarina. Ódio é o que fizeram com o Bolsonaro quando tentaram matar. Essa gente não defende democracia. Essas pessoas não conseguem conceber a possibilidade de a gente ter no governo federal um rumo diferente que não seja do Foro de São Paulo, de pessoas que defendem o socialismo. E são essas mesmas pessoas, 2 professores aqui que estão rindo da meu minha Deus. cara, estão rindo da cara Mas de tem vocês. que- não, vocês que gente, têm filhos nas minha escolas, querida, tem você esse tipo não é de gente professora. dando aula que ficam Você tentando não- desqualificar você o está tempo todo desqualificando o discurso, os como disse o avanços da Dirceu escola aqui. pública. Dois assuntos aqui que eu só pra gostaria de terminar. soltar. Então, quem defende Paulo Freire, tem um Defendo livro Paulo para indicar, Freire, o chama Gramsci, Demerval Desconstruindo... Fabiani, o Marx. tá aqui, ó, defende Defendo Marx, Marx, defende mais. Gramsci, Ó, bota aqui, defendo- produção. Defende defendo Marx, Gramsci, defende o Paulo Gramsci. É Freire. importante falar para as pessoas o que o Claro, Gramsci defendo. prega. Por que nas Sim. escolas a gente tem todo Sou esse uma- discurso uma de educadora ideologia de gênero, revolucionária. de movimento gaysista, eu só de preciso separar voltar. a população? É isso tudo que eles estão dizendo, que estão defendendo aqui. É o que o Paulo Freire prega, botando a ideologia marxista nas escolas Eu e gostaria de colocando os falar. professores como militantes da causa Eu também. marxista para desconstruir Paula, é o a seguinte, já sociedade. que tu gosta de Peraí, calma, Paula. Não, aqui É ninguém isso, vai gritar, gente. A gosta gente de está no gritar, eu espaço vou gritar. democrático. Não, pela sua educação eu tenho pena dos seus alunos, né? Ah, sim, com certeza eles não têm. quer- Eles uma adoram frasezinha. esse Uma nome. frasezinha, isso, perfeito. Não, a professora Fernanda insiste gostaria de falar. em... Só um minutinho. Isso, obrigado. A professora Fernanda insiste em desqualificar os debatedores deste lado porque não seriam professores. Eu quero registrar aqui que eu trouxe uma professora aqui que está se formando em letras, a Paola dos Santos, se formando em letras na Unicino, está fazendo seu trabalho de conclusão, veio especialmente comigo porque ela converge com tudo que nós estamos falando. Então, portanto, existem vários professores, que eu diria que são a maioria, que concordam com nós. E essa minoria barulhenta que costuma ocupar espaços, na verdade, tenta dizer que são certos, quando na verdade estão totalmente equivocados. Ok. Bom, gente, o que eu quero falar é o seguinte, tá? Eu tenho aqui o substitutivo de lei, que é o do 7.180 de 2014, que é o projeto que vai ser votado, né? O parecer do deputado Flavinho. A questão toda, uma das questões importantes, né? Que é a essência, né? Do promotor Miguel... Procurador Miguel Najib. Do procurador Miguel Najib, é o tal quadro. Né? É esse aqui. É, isso. Eu tenho os itens aqui, eu vou ler e aí a gente até pode questionar um a um, eu leio os 6 e aí a gente discute o que realmente isso significa numa sala de aula, tá? Uma das propostas é, então, que nas salas de aula, na sala dos professores, tem um quadro, numa medida que talvez seja um papel A3, A4, aí é uma discussão que realmente não nos cabe aqui, tá? É o artigo 3º. Não se aproveitará de audiência captiva dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Ponto 1. Ponto 2. Não favorecerá, nem prejudicará, nem constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais, religiosas ou da falta delas.
Tá batendo aí com o teu... Tá, ok, tá. Tá, ok. Aí, isso, olha aqui, ela também, ela tem um... Eu tenho maior... eu queria ter feito para a gente poder acompanhar. Não fará propaganda político-partidária em sala de aula, não incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas, tá? Ok, estamos recém no terceiro. Quarto, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos, de forma justa, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Aí eu acho que isso entra um pouco na questão da história, né? 5. Respeitará o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam educação religiosa e moral e que esteja de acordo com as suas próprias convicções. E o último... Oi? Não. Pulei um? Não, tá certo. Tá. E o último, né? Eu tenho aqui o documento que provavelmente deve ser votado. Não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados por ação de estudantes ou terceiros dentro de sala de aula. Tá? Então, é isso... em suma, o que prevê o substituto do deputado Flavinho, que deve ser votado, que é o projeto 7.180 de 2014, o projeto Escola Sem Partido. Então, eu gostaria, assim, se a gente pudesse fazer um comentário de 1 minutinho sobre cada um desses. Vamos deixar para depois do intervalo? Pode ser? Então, a gente vai fazer um break, vamos analisar e a gente já volta. Voltamos aqui com o nosso debate acalorado. A gente aqui leu alguns dos tópicos do projeto que pode ser votado na semana que vem, da Escola Sem Partido, mas eu quero tratar sobre 2 temas e agora é a vez das meninas se posicionarem. Uma delas é falar sobre sexo em sala de aula. Paula? Fernanda? Bom, a gente... que pode falar? Ela queria falar antes, pode começar a falar. Então tá. Vai ser antes pegar o item 3 ali, o professor não fará propaganda... não, né? Aquele ali do... menina, já virei essa folha. Queria falar da proibição das manifestações, atos públicos e passeatas. E tem a ver também com a questão de gênero e da questão da sexualidade, né? Isso. Eu vou emendar os 2 ganchos. Te agradeço. Para que a gente possa otimizar o tempo. Bom, na nossa Constituição Federal, a gente tem garantido o direito de se reunir, de se manifestar, tendo em vista que vivemos ainda, né, num Estado democrático de direitos. Sendo assim, quando uma escola sem partido pede para fixar nas paredes, né, esses 6 mandatos, né, e um deles é a proibição da manifestação, isso é muito perigoso. Quanto à questão das práticas educativas voltadas à promoção de igualdade de gênero, isso é extremamente importante, tem a ver com toda a discussão da educação para os direitos humanos, as diretrizes curriculares nacionais, a questão da igualdade sexual, né, o respeito às igualdades, à sexualidade. Então, não tem nenhum professor querendo fomentar esse ou aquela escolha, a escolha sexual, não existe isso. O que existe é as diretrizes curriculares para a educação em direitos humanos que promovem, né, e que estão aí, assim como o Estatuto da Juventude, dizendo da importância da promoção da igualdade de gênero e respeito à diversidade sexual. E a gente recém está começando a caminhar. Os movimentos, a partir do momento em que a gente nega essa discussão dentro do currículo, a gente está sim, provocando uma outra discussão que é um projeto educativo, porque tem um projeto educativo na Escola Sem Partido. E ele implica várias coisas. Primeiro, não caberia a esse movimento discutir a educação nacional, que ela está na LDB, ela é função, né, nacional, ela é uma função, ela não é função do âmbito estadual, é federal isso. Então, já é um problema, a educação nacional, ela está a cargo de legislar o âmbito nacional, federal. A outra é quando
a gente proíbe essas discussões de gênero, sexualidade, de negação dos direitos à liberdade de ensinar e aprender, tu estás automaticamente criminalizando o trabalho docente. Isso é algo que a gente tem que trabalhar, porque censurar o trabalho docente, fazer com que os alunos denunciem professores, isso é uma pedagogia de vigiar o professor, né? Então perde toda a dimensão e o caráter pedagógico de uma formação cidadã dos professores. Então a nossa Constituição Federal não é só para qualificar para o trabalho, mas sim uma qualificação cidadã. A partir do momento em que eu esvazio o sentido social e político com uma farsa, né, com uma mentira que a educação é neutra, a educação não é neutra, eu entendo esse professor apenas como um transmissor de conhecimento. O professor não é só um transmissor de conhecimento. Eu acabo fazendo com que esse meu currículo se esvazie de sentido. E eu acho que as pessoas que estão participando agora, online, elas querem mesmo dizer como é que eu vou trabalhar isso. Quando eu esvazio e reduzo o currículo a uma lista de conteúdos, como se o professor fosse um robô que simplesmente vai, supostamente neutro, vai transmitir os conteúdos, desvinculando da realidade social, das discussões políticas, econômicas, culturais, que esse é o ganho de uma sociedade democrática, é poder discutir as diversas dimensões da educação, e isso já está na LDB, né? Isso prevê a pluralidade que eles tanto falam, sim, está lá a pluralidade de ideias, que inclusive é contraditório quando se quer censurar os professores, né? Porque nós também defendemos a pluralidade de ideias, essa é a nossa defesa, a liberdade de ensinar e aprender. Então, a partir do momento em que eu proíbo a discussão de gênero, e a educação e a sexualidade, por exemplo, eu tenho que trazer propostas de alteração, que é o que eles propõem na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela é uma lei que ela fomenta a formação cidadã sem participação de todos os sujeitos da escola, ela não é mais, ela é uma formação autoritária. E não é isso que a gente quer. Então, reforça uma educação acrítica. E nós defendemos uma educação crítica, sim, somos defensoras. E o Paulo Freire está longe de chegar na escola, muito longe, quiçá se ele tivesse chegado na escola. Ele não está. Ele ganhou o título de patrono da educação pelo reconhecimento mundial que ele tem, é o terceiro autor mais lido no mundo todo, mas ele não chegou ainda na escola. E quando a gente, para mim, a escola sem partido é uma escola sem sentido. Né? Já tem autores que defendem isso, né? O Abruzzo é um que vai dizer que essa escola é uma escola sem sentido, porque ela incorpora em si uma falsa defesa de que existe uma neutralidade na educação. Agora, do ponto de vista dos sujeitos, né, que participam da política, vejam bem, os revoltados online, eles são um dos sujeitos que defendem a escola sem partido. Eles estavam lá no impeachment da Dilma, então quer dizer que não existem relações, né? São os defensores Meus Filhos, Minha Regra, tá lá o Alexandre Frota, tá lá o Mendonça. O Alexandre Frota foi quem levou, por exemplo... O pessoal está desqualificando outras pessoas que apoiam essas causas. Eu acho que para enriquecer o debate deveria tratar sobre as ideias. Mas né? Eles têm partido, tá entendendo? Eu quero dizer assim, que essa escola sem partido tem um partido. Então, o que a gente tem? Nós temos a Assembleia de Deus, uma bancada evangélica no programa de escola sem partido. Nós temos, né, grupos empresariais, porque, claro, é defesa do livre mercado. Nós temos institutos internacionais, o Fórum da Liberdade, a Gerdau participando, o Magno Malta, que está cotado para compor o governo Bolsonaro, a família Bolsonaro. Então, quando a gente está falando disso, a gente não está falando de nada neutro. Então, quando deseja se negar a discussão e propor uma escola sem partido, com propostas, neutralidade política, eu gostaria de saber qual é a educação que é neutra.
né? Neutralidade ideológica. Toda a educação tem suas ideologias, no plural, né? Mas aí eu acho que é a neutralidade política e ideológica do Estado. O Estado não tem partido. O Marcel Van Hatten já debateu algum dia sobre o Rio Grande do Sul não tem uma bandeira partidária. Não, mas olha, nossa, eu vou te dizer que o Douglas, né? Dirceu. Eu ainda estou chamando de Douglas, mas Dirceu. O Douglas é o outro, Dirceu, a nossa LDB e a nossa Constituição Federal está muito claro isso. A pluralidade e as liberdades democráticas. Quando uma escola chama as famílias para discutir o projeto político-pedagógico da escola e tem a possibilidade da gestão democrática, há uma participação e ainda os pais e as mães, os responsáveis pelos alunos, está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e no Estatuto da Criança e do Adolescente que eles têm o direito de buscar informações com os seus professores sobre o processo de avaliação e o processo pedagógico dos seus filhos. Ótimo. Então, isso já está em lei. Talvez o que nos falte é mais formação política para poder entender a nossa Constituição Federal, a nossa LDB. Mas aí que está o ponto, caso... deveriam se mostrar todos os lados. Mas se mostra, a universidade... Se mostrasse, nós não estaremos discutindo o projeto hoje. Não, quer Mas dizer é porque que tem um a partido, Constituição tem uma Federal não defesa. vale para nada, então, né? Então, assim, o direito à intimidade, o direito dos pais de educarem os seus filhos, né? Então, assim, como a senhora Fernanda colocou aqui antes, que é fã do Marx, fã do Gramsci, né? E que acha que é muito importante debater ideologia de gênero, respeito às liberdades. Gostaria de falar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, né, que faz parte de todo esse projeto de segregação da sociedade começar a colocar na cabeça das crianças desde cedo essas pautas todas. É isso que a gente tem visto ocorrer a longo prazo. Então, quando diz assim, vocês não aceitam, é homofóbico, não é isso. Todo ser humano deve ser tratado com respeito. Agora, colocar esse tipo de discussão dentro da sala de aula, numa desconstrução para dizer que a criança, ela não nasce hétero, né? Que não nasce homem, não nasce mulher, e aí tem uma série de letras lá, LGBT trans, e vai não sei quantos, 70 e poucos, LGBT. Né? Letras ali para dizer qual é o gênero, o transgênero, isso e aquilo. Então, colocar isso na cabeça das crianças. Isso fere a liberdade dos pais de educar, isso fere o direito à intimidade. Isso a gente vê claramente um ativismo. No site do Escola Sem Partido, na página do Facebook do Movimento Escola Sem Partido, vocês podem ver várias atividades dos professores forçando a barra na sala de aula, fazendo com que os meninos coloquem batom um nos outros, né, para fazer toda essa desconstrução de gênero, ferindo frontalmente o que diz a nossa Constituição Federal. Então, toda a nossa legislação. Então, chega lá os adeptos de Paulo Freire e dizem que a gente tem que fazer uma desconstrução. Então, eles mudam a Lei de Diretrizes e Bases e aí bota a Constituição de lado, não vale mais nada a legislação e o bom senso, porque é inadmissível. É como o Dirceu estava falando aqui antes, a gente precisa falar sobre a razão e sobre o bom senso. A gente está falando de crianças, a gente está falando de adolescentes, pessoas que estão fazendo a sua formação ali. E não é que elas não tenham um discernimento do certo e do errado, não tem nada a ver com isso. Mas tem um espaço de cátedra que é completamente diferente. Então não precisava ter professor ali. Se é para cada um aprender, né, pela convivência em si, não precisava ter. Então a gente está vendo que os pais estão sendo alijados e Paulo Freire é muito claro quando defende isso nas suas obras, né, que a gente tem que utilizar esse espaço de cátedra para conseguir colocar os alunos contra o sistema e a sociedade opressor. Sim, tá? Sim, então, assim, a gente vê sempre essa coisa de querer desqualificar. E o projeto Escola Sem Partido, acho que a professora Fernanda tem nas suas mãos ali, diz que a gente tem partido, não tem partido, a gente defende a pluralidade de ideias, né? Na escola, quando a gente tem aula com um professor comunista, ele vai dizer que o comunismo quer o bem das pessoas e que as pessoas que são contra esses pensamentos de esquerda são os malvadões capitalistas opressores, quando na verdade o comunismo matou muita gente, matou mais de 100 milhões de pessoas. Eles não falam lá nas suas aulas que o comunismo é maravilhoso, não falam dos gulags, não falam da morte de fome de centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro, não falam do que está acontecendo na Venezuela agora, em 2018, porque as pessoas estão passando fome, estão passando necessidade, estão tendo os seus bens expropriados em pleno 2018, e essas pessoas que defendem a teoria marxista insistem em dizer que tem o direito de usar o espaço das escolas, das universidades,
para doutrinar os alunos. Têm sido feitos muitos eventos universitários, inclusive eu entrei como amicus curiae representando Escola Sem Partido aqui numa ação contra o reitor e o vice-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul por estarem utilizando o espaço público dentro da universidade para fazer evento partidário. E a gente tem recebido denúncias que isso está acontecendo em tudo que é lugar. Defesa da democracia, vai bandeira de partido, vai estar um monte Eu nunca vi bandeira vai de estar partido. uma tropa. Só a senhora entrar e olhar lá eu entro, nas não manifestações, tem. nas Na imagens rua dos tem, mas eventos não tem, dentro tem. E é só entrar no próprio perfil dos professores, dos coordenadores. Mas nós temos Vocês vão liberdade ver individuais isso. e coletivas, Aí, Paula. excelente ponto, Fernanda. Nós Tem temos liberdade. liberdade. Eu tenho liberdade, a senhora tem liberdade, os alunos têm liberdade. Só que os alunos têm direito e os professores que estão doutrinando em sala de aula não respeitam o direito dos alunos. Você tá e é isso que a gente tem que preservar. Só se fala, o professor tem o direito à liberdade Paula, dele. o STF já decidiu, Paula. O professor tem direito à contra liberdade o dele. STF. Tem, se ele quiser fazer ideologia de gênero dentro da casa dele pro Não filho tem dele, ideologia ele de gênero, faz. Paula. Se ele quiser ensinar que o socialismo é maravilhoso, sem mostrar o lado das centenas de milhares de pessoas que foram mortas por esse igualdade regime de gênero, não genocida, é ideologia se de quiser gênero. fazer tudo isso, o professor faz, mas não faz com o filho dos outros, faz com o seu filho em casa. É isso que tem que fazer. Com o filho dos outros, tem que respeitar a orientação que os pais querem dar para os seus filhos. Tem que ensinar, sim, que o socialismo matou e que ele acha que ainda, apesar de ter matado, de ser um regime genocida, que aquele é um regime que vai ser melhor para todo mundo, porque quer a igualdade das pessoas. Eu defendo aqui a liberdade e quero reiterar o ponto do Escola Sem Partido, que é simplesmente traduzir, praticamente desenhar em seis pontos, né, Dirceu? São seis pontos. Seis pontos com os direitos e com os deveres dos professores em sala de aula. É isso que a gente está discutindo, o bom senso mínimo. As pessoas que têm um mínimo de senso crítico vão querer defender a educação das crianças, preservar a inocência das crianças. Vocês devem ter visto vídeo no WhatsApp que a gente tem recebido ou no Facebook de professora pegando lá um vibrador, botando camisinha, ensinando para as crianças. Não estou falando nem de pessoa que tem 16 anos, estou falando de criança em sala de aula. Isso não é papel de professor. Isso é hipersexualização infantil. A gente viveu isso aqui em Porto Alegre, no evento do Queer Museu, onde fizeram uma exposição com pornografia e não foi mostrado na TV, não foi mostrado nem no Facebook, porque era putaria explícita, tá? Putaria, assim, feito para público. Nesse horário a gente pode. Bom, vamos voltar aqui. A Então, escola... muito baixa, Paula, está muito baixa. Professor, por favor. Escola sem partido é escola sem sentido? Com certeza, porque eu queria só pegar um gancho dessa última fala da Paula, que ela me surpreendeu a forma como ela desconhece a Constituição e defende coisas que vão contra a Constituição. A Constituição, por exemplo, estabelece que a educação, ela é compartilhada entre o Estado e a família. A família tem um papel assim como o Estado. E essa educação, ela comporta tanto o ensino público quanto o privado. Por exemplo, é dever do Estado garantir educação para todos e todas. A família tem um papel, como já foi dito aqui pela Fernanda e por mim, que ela pode participar da gestão curricular, da gestão da escola. A gente tem exemplos belíssimos em Porto Alegre, na região metropolitana, pelo Brasil afora, quando esse envolvimento de pais, parentes, família na construção cidadã da escola dão bons resultados. O que a gente precisa, caros telespectadores, é de mais escola, é de escola em tempo integral, é escola com professores ganhando bem, é escola com equipamento, é quadro funcionando, não caindo aos pedaços, é acesso à internet, é um computador por aluno e não uma caça às bruxas que ninguém nunca viu. Se for em qualquer escola, tirando quem está sendo incentivado por uma política de ódio a professores, é isso que a gente está vendo, como eu dei exemplo, ontem aconteceu uma situação bárbara no Rubem Berta e que a turma da Escola Sem Partido não está nem aí. Acha que é normal o professor ser agredido por aluno. Lógico que não. Acha que é normal. Tem que ir acha preso. que tem doutrinação Independente em tudo. da Eles idade, querem tem que ir preso. doutrinar. Eles é que, na verdade, querem que tenha um regime único, onde
um candidato a presidente que venceu as eleições quer ser ditador e quer impor que quem for contra esse candidato vai ser censurado. Isso começa com as escolas agora, amanhã vai ser a imprensa, amanhã vai ser os órgãos públicos, obras de arte, ela já deu exemplo aqui, como ela odeia a arte, odeia a cultura, querem censurar em vez de liberdade. É engraçado como a gente tem no Brasil uma outra situação engraçada. A gente tem uma ausência, fala-se muito em comunismo, quando na verdade o comunismo acabou nunca houve grandes partidos comunistas no Brasil e, infelizmente, eu sinto falta de haver também liberais no Brasil. A gente tem conservadores que querem censurar. Censura isso, censura aquilo, cerceia liberdades aqui, acolá, e se dizendo liberais. Que liberalismo é esse que não permite a liberdade do contraditório, que fica criando ilusões em uma discurseira que não condiz com o que acontece nas escolas? Qualquer pai e mãe que frequenta, que tem seus filhos na escola, sabe que o problema da escola é outro. Não passa por uma suposta doutrinação que eles querem impor. Passa por a gente ter uma valorização no ensino, passa pelo Estado brasileiro, por exemplo, investir uma parcela maior do PIB em educação. Passa por ter, por exemplo, uma escola que seja renovada para os desafios do século XXI e não que seja voltada para os anos 50, 60, a época da ditadura. A gente quer uma escola livre, não uma escola cerceada por quem acha que é o dono da verdade. Que, como vocês viram aqui, eles têm ojeriza todo mundo que pensa diferente. Eles não querem que tenha. Quem tentou matar o Bolsonaro, foi gente do PSOL. Liberdade de ensinar, fica espalhando notícias falsas. Ela acabou agora de fazer uma acusação que é um fake news. A Polícia Federal já investigou, já apurou e está aí a situação. Sabe-se que o cara era um maluco que agiu sozinho. A polícia atuou de forma muito correta nesse exemplo. A gente repudia a violência contra qualquer um. A gente não pode aceitar que a violência política seja naturalizada e seja banalizada. A gente quer uma sociedade democrática e livre. E isso, por exemplo, quando eu voltando aqui essa questão aí do ensino, a gente precisa de paz nas escolas e que tenha investimento público de fato e não caça às bruxas. Gente, a gente está realmente encerrando o nosso programa. Eu vou dar um minutinho para cada um. A gente tem mais de 1000 pessoas nos acompanhando pelo Facebook. Eu agradeço muito. Mas eu preciso ler pelo menos a mensagem do Ricardo, que diz o seguinte: eu quero mais português e matemática, menos ideologia e doutrina. Muito bom. Sabe, o que a gente quer realmente são pessoas que consigam ser alguém na vida. Kátia, Mike, Ney, Jaqueline, Thales, Ricardo. Exatamente isso que o Escola Sem Partido tenta promover, Ricardo. Muito motivo sabe, eu tô com medo, tem gente dizendo, pelo amor de Deus, escola com partido sim. Tem todas as opiniões de direita, de esquerda, de gente isso, gente aquilo. Nos Estados Unidos as aulas são assim, não tem problema gravar, é bom gravar, os professores têm isso. Mas essa me chamou a atenção. Eu acho que o que realmente nos interessa aqui é a qualidade do ensino. São escolas que têm uma boa infraestrutura, que os professores sejam valorizados. Talvez a gente tenha que... esse nosso debate, é claro que ele é muito importante, a gente está tentando fazê-lo em alto nível. A gente tem 5 minutinhos e a gente tem que encerrar 1 minutinho para cada um. Vamos fazer sorteio? Como é que a gente faz para encerrar aqui? Eu posso começar, eu fiquei por último. Por favor, obrigada. Eu gostaria de parabenizar o comentário, porque é exatamente isso que nós que estamos aqui estamos defendendo, o pluralismo. Nós, inclusive, cabe uma autocrítica aqui, que o lado de lá normalmente não costuma fazer autocrítica, quando tem bandido preso dentro do seu partido, etc. Mas eu faço uma autocrítica quando o Escola Sem Partido talvez tenha se equivocado no nome. Não é que nós queremos uma escola sem partido, nós queremos uma escola plural, que tenha diálogo para todas as visões e todos os partidos. E não que essa instituição pública seja usada, aliás, usando a audiência cativa de estudantes que precisam estar ali, porque são obrigados pela legislação brasileira a estudar e estar dentro de uma escola. Que essas crianças sejam ensinadas com mais português, com mais matemática, que aprendam de fato a poder sair da escola para exercer uma profissão. E não que ela forme pessoas e muitas vezes faça uma lavagem cerebral que é nefasta para a sua vida. Eu acho que também cabe da minha parte uma crítica ao Ministério Público. Eu já trabalhei no Ministério Público e eu lamento essa atuação que, na verdade, é algo absurdo. Ele proíbe a uma pessoa de denunciar algo que ela julga errada.
o que fez a deputada estadual em Santa Catarina? Ela simplesmente disse às pessoas, se vocês acham que está sendo errado, denunciem. Ou seja, se a gente está constatando que tem algo de errado na sociedade, a gente não pode mais denunciar. O Ministério Público, que deveria receber essas denúncias e processar aqueles maus professores que estão usando o aparelhamento estatal, pagam com os nossos impostos para formar verdadeiros militantes e transformar essas escolas em puxadinhos do PT, do PSOL, do PCdoB, esse Ministério Público deveria atuar nisso para combater. E, na verdade, eu lamento, porque eu já participei da instituição, já atuei ao lado de uma promotora de justiça e me sinto hoje envergonhado por ter uma decisão nesse sentido e, ao mesmo tempo, em contraponto, eu parabenizo o doutor Tomás de Paola Coleto, que teve uma ação enérgica na Universidade do Vale do Rio dos Sinos ao proibir o evento politizado lá, que aconteceu mesmo assim por cima desta determinação. E, por fim, para também finalizar aqui, para não deixar que se transforme uma verdade dita várias vezes, o Escola Sem Partido, ele não tem partido. O projeto, ele não é conservador. Eu sou conservador. O projeto não, porque ele proíbe a manifestação politizada, seja de um conservador ou seja de uma pessoa que tem um viés à esquerda. Ele respeita os dois lados e acredita que quem está na sala de aula precisa ouvir todos os prismas ideológicos existentes para que ele não saia enviesado para um lado desses. Portanto, essas falácias têm que ser desmistificadas para que as pessoas não passem a acreditar por várias vezes que isso está sendo dito aqui no debate. Por fim, então, para finalizar, agradeço muito a oportunidade da RDC TV por estar fazendo exatamente aquilo que o Escola Sem Partido quer fazer. Trazer pessoas com contrapontos, ideias diferentes para que as pessoas que estão em casa possam, de fato, formar a sua opinião sobre esse assunto. Obrigado aos debatedores, obrigado a Paula, minha colega aqui de lado, e tenhamos uma boa noite. Eu que agradeço, Dirceu, para mim foi um prazer te conhecer, a mediadora aqui, tem muito a aprender com vocês. Alguém assim, não quero deixar as meninas para o final. Fernanda, é melhor tu, depois a Paulinha a gente encerra contigo. Vai, Fernanda. Um minutinho, tem que ser um minutinho, gente. Porque então vai ser rápido, não a criminalização das professoras. E aqui eu vou dar uma lida bem rapidinho. O que fazer se a sua sala de aula for invadida? Exigir a presença de testemunhas como a diretora, coordenadora pedagógica e outros docentes da escola. Não saia da sala de aula para que isso não basta. Para isso basta pedir para um ou dois alunos chamarem a presença de uma testemunha. Sempre estar munido com o número do sindicato ou de um advogado. Entrada de terceiro só pode ocorrer com a autorização prévia do professor, é o direito de cátedra. Ninguém pode invadir a sua sala de aula. Se aparecer alguém não convidado, simplesmente feche a porta. Caso o invasor force a entrada, disque 190 e acione a polícia. Peça a presença de uma ronda escolar se for necessário. Caso alguém grave vídeos na sua sala de aula, o docente pode entrar com um processo por difamação, calúnia ou uso indevido de sua imagem. A pena para o crime de difamação é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Em caso de ofensas e ameaças diante de seus alunos, peça para registrarem o episódio, reúna 2 testemunhas e acione o advogado do seu sindicato. Nós defendemos uma escola não neutra, escola é política, fazer educação é política, defendemos a liberdade de cátedra, a liberdade de ensinar e aprender, a pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas e defendemos a democracia. Obrigada. Paula, 30 segundos, por favor, senão os meninos vão nos cortar. Gostaria de agradecer a audiência, a oportunidade de estar aqui e dizer que nós sim defendemos a democracia, defendemos a liberdade e o direito dos alunos de terem uma formação livre de doutrinação. A gente está vendo aqui militância muito forte para proteger os professores, para tomar uma série de ações, mas a gente está vendo que os alunos e os seus familiares estão sendo impedidos, inclusive, de fazer as denúncias. Então, a gente precisa preservar o direito dos alunos e vou pedir para os pais que incentivem os filhos a gravar, sim, porque a gente precisa de provas para entrar com ações contra essas pessoas que abusam do seu direito. Obrigada. Eric. Então, obrigado a quem nos acompanhou em casa, aí pela televisão ou pela internet, aos debatedores. Eu acho que é um tema importante que mostra um pouco da discussão política que envolve o futuro da educação no país e que a gente, nesse momento, defende uma escola sem mordaça, uma escola plural, e que a gente tem plena convicção que esse debate deverá tomar um novo rumo a partir da agradecimento a gente com o Supremo Tribunal Federal julgando esse tema de escola sem partido, possivelmente tornando inconstitucional e assegurando a democracia no sistema de ensino brasileiro, que é fundamental, acredito que será um avanço
pro nosso país e pra gente começar a discutir o que realmente interessa pra educação, né? Não essas coisas aí que a gente não sabe de onde vem e pra onde vai. Gente, muito obrigada. Eu gostaria muito de agradecer a presença da Obrigado. Paula Cassol, Dirceu Quadros, Fernanda Paulo, Eric Kaiser. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Tenham um excelente feriado. Cruzando as Conversas tem amanhã também, independente de feriado, um novo assunto, um novo tema. Foi enriquecedor. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.